Então, a gente ressignificou esse trauma dela do passado. Eu falei, olha, se não fosse aquele trauma, hoje você não era uma advogada de sucesso, porque você não tinha enfrentado aqui os preconceitos, você não tinha enfrentado tudo que você enfrentou até agora. Então, aquele momento não era um momento de fraqueza, ele foi um momento que foi preciso, necessário para formar a pessoa que você é hoje. Então, aquilo ali, se não te matou, ele te fortaleceu. Foram essas palavras. Meu amigo, 2 semanas depois, ela ganhou o primeiro júri dela. Eu fiquei muito emocionado. Muito emocionado mesmo. Conseguiu fazer um júri. Eu achei isso daí incrível. Um dia vocês vão saber quem é, aqui de Altamira. Vocês vão saber quem é. Mas achei muito legal. Deu para entender? Então, você não sai da zona de conforto, ou pode ser por algo que aconteceu no teu passado, primeiro exemplo, ou por algo novo que você tem medo. Você tem medo de errar, tem medo de falhar, tem medo do julgamento, tem medo de dar o branco e você não sai. Podem ser essas 2 coisas que te impedem de sair da zona de conforto. Se for o do passado, tem que ressignificar, que é o exemplo que eu dei. Se for o do futuro, o que a gente faz? A gente vai ter que alterar o sentido. E o sentido, podem sentar, meninos. Muito obrigado, uma salva de palmas para os meninos. E o sentido é entender que o ser humano, é a natureza do ser humano. Você tem que entender a natureza do ser humano. Júlia, o ser humano, por natureza, ele é indeciso, ele é inseguro, ele é julgador e ele é comparador. O ser humano, ele trabalha a todo momento com comparações e associações, é assim que o teu cérebro aprende, por associações. Ele, todo tempo, ele julga, ele, todo tempo, ele é indeciso, por isso que se você tiver um bom vendedor, ele consegue conduzir a pessoa para a melhor decisão, quando a gente tem a intenção de compra e o vendedor descobre o que a pessoa realmente quer, entende a necessidade dela e oferece o melhor para ela, porque por natureza o ser humano ele é indeciso, e ele é inseguro com o novo, principalmente com o novo ele é inseguro. Não vou porque eu não sei, será que funciona? Será que isso funciona? Será que isso dá certo? Será que isso presta? É a natureza do ser humano. Júlia, quando tu coloca na tua cabeça que é a natureza do ser humano, e se é a natureza do ser humano, isso não vai mudar. É libertador. Eu sei que eu vou ser julgado. Eu sei que vão falar de mim, que vão me comparar com outra pessoa. Eu sei que vai acontecer. Se eu sei que vai acontecer, é mais vantagem para mim eu ir ou eu ficar sentado aqui na cadeira? Ir. Porque vai acontecer de qualquer jeito. E se tu ficar sentada, também acontece, porque a Júlia ficou sentada. Vão te comparar, vão dizer que a Júlia pipocou. Não é verdade? Vão te dizer que tu é insegura, que é isso, que é aquilo. Não importa a posição que você ficar, vai ter um julgamento. Vai ter uma comparação. Aí você faz a pergunta poderosa. É melhor eu ir ou ficar? Aí é você que diz. Fez sentido? Sim ou não? Pode falar, Gabriel. Só para compartilhar uma perspectiva sobre a palavra trauma. Tem uma ideia chinesa que ela vem da botânica, que ela associa o trauma ao tal, que é quando uma árvore ela começa a crescer torta, você coloca um tal para que ela comece a crescer na direção certa. Só que com o tempo, aquele tal, ele cria uma marca nela. Aquela marca se chama trauma. Só que aquela marca, é aí que vem a associação. Ela é necessária, ela foi necessária para que aquela árvore fosse constituída na direção que ela precisava ir. Porque sem aquele trauma, ela não atingiria o pico dela. Ela iria debandar e cair para outros lados. E não iria atingir o seu ápice. Logo, o trauma é essa marca que fica, é uma correção, é um processo que vem para que você consiga evoluir. A gente também tem uma perspectiva do filósofo Byung-Chul Han, em que ele diz no seu livro Sociedade Paliativa, que é preciso que haja dor. Só que se todo mundo conseguisse significar a dor novamente, ressignificar, a sociedade, logo ela estaria constituída de pessoas sábias. Porque todo mundo passa por dores, mas nem todo mundo aprende com elas. E acaba que revive a mesma dor. Porque os problemas, eles vêm. E eles virão até o fim da nossa vida. E aí que entra na ideia do médico, que eu não vou me
me recordar o nome que ele fala, que a nossa vida é um eletrocardiograma, que ela ele sobe e desce. E quando chega ao final da vida, que ele fica reto, que não há mais movimentações, é porque ali não há mais vida. Enquanto houver vida, há altos e baixos. Muito obrigado. Muito bem, Gabriel. Muito bem, é isso daí. Tem outro conceito de trauma, que é o que eu uso. Trauma é uma tentativa ilógica do teu cérebro de te proteger de algo que você viveu, experimentou, observou. É uma tentativa ilógica, porque o que passou, passou. Só que o teu cérebro, ele começa a ver aquele estímulo novamente, ele diz, não, não faz, para. Mas não significa que vai acontecer de novo o que aconteceu ali no passado, que é a história do problema. É uma tentativa ilógica do teu cérebro de te proteger de algo que você viveu, experimentou, observou. Não significa que a pessoa vai falar de novo problema, e se ela falar que ela vai ser corrigida. Só que o cérebro dela entende dessa forma, e para tentar proteger ela, ele diz, não vai. E isso também a gente pode associar como trauma, mas é muito interessante o teu conceito. Fez sentido, meus amigos, isso aí? Vamos lá. Isso daqui é as causas mais comuns desse bloqueio, vamos enumerar aqui. Medo de julgamento, a gente já conversou. E se acharem meu argumento fraco? E aí você deixa de argumentar. Isso eu estou falando no âmbito jurídico já, gente. Perfeccionismo. Oh, você tem que ser perfeito. Se você não for perfeito, não está bom. Se não tiver perfeito, eu nem tento. Tenho que falar tudo certo, é melhor nem falar. Mais um bloqueio que você está criando na sua mente. Experiências traumáticas, que a gente acabou de falar, gafes passadas ou críticas negativas. Eu fui lá no meu primeiro tribunal do júri e não fui bem. Se eu não fui bem, eu nunca mais vou, porque eu não fui bem. Fiquei com medo, criei um trauma ali. Não, se eu não fui bem, eu quero tentar de novo, eu quero fazer melhor. Tu viu que o fato é o mesmo, que muda é a perspectiva? É o ângulo que você olha o cenário? Eu vou lá, não fui bem, então eu tenho medo de outras críticas e eu deixo de ir lá. E outra análise do fato, que é o que a gente chama de ressignificar, eu viro o ângulo. Eu vou de novo porque eu sei que eu posso mais. E o que aconteceu ali eu errei, o que eu errei eu aprendi e ali agora eu não esqueço. E aí eu vou e encaro de novo o desafio. É isso, é tu alimentar o teu cérebro com informações boas. Comparação, não tem jeito, vão te comparar com outros profissionais mais experientes. O jovem advogado passa muito por isso, porque a gente começa a ver os advogados mais experientes e a gente mesmo se compara. E se tu não for igual àquele advogado que tu comparou, que é o bom, tudo que vem abaixo dali é ruim, porque tu te comparou. Tu te comparou com alguém que tem muito mais experiência que você, que tem mais cursos, que tem mais vivência do que você. E aí você, se não estiver próximo daquele patamar, você está ruim. Você está se comparando, você mesmo se sabota. Ansiedade de performance, excesso de autocobrança. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser perfeito, nada pode dar errado. Para de se cobrar tanto assim. Para de se cobrar tanto assim. Faz a tua parte, treina, domine o assunto. Faça um roteiro para você seguir, não um roteiro pronto e acabado, mas um guia para você ir complementando. Se prepare, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui. Todos vocês são pessoas abençoadas, são pessoas aqui que estão recebendo esse conhecimento que poucas pessoas têm, principalmente na idade de vocês. Bonitos, segundo o Gabriel. E aproveita essa oportunidade, porque aqui vocês já estão sendo preparados. Já estão sendo preparados. Tem gente que não tem essa oportunidade, que chega lá na hora do vamos ver de uma audiência e começa a criar vários traumas e até abandona a profissão. Claro, entrou despreparado. E não vai ser o caso de vocês. O aventureiro. Não se aventurem, se preparem antes, sempre. Quem é que quer falar? Gustavo. Qualquer coisa que saia da tua rotina. Da minha rotina me acaba, porque, por exemplo, eu me cobro muito. Se eu não der pelo menos 1% a mais do que eu faço todo santo dia, nos dias anteriores, no caso, eu acabo me culpando. Quando eu faço algo errado no relatório, lá no Tribunal de Justiça, lá no fórum, eu acabo me cobrando mais ainda.
E isso estava pesando muito em mim, até eu conversar com meu avô esses dias. Meu avô, para mim, é o meu maior conselheiro, é a pessoa que eu admiro. E eu perguntei, vô, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo fazer nada, mas numa performance melhor. E eu estou me sentindo mal por isso, eu não estou conseguindo estudar, eu não estou conseguindo me dedicar mais, está pesando muito em mim. E ele disse, tenha calma, não dá de fazer tudo perfeito. Aí eu falei, mas aí também é muito ruim fazer tudo errado. Ele falou, tu não está fazendo errado, tu está se dedicando mais. Então, eu quero compartilhar que quando você estiver se cobrando, assim como eu me cobro muito, para ter mais calma. Porque a calma sempre vai prevalecer no final. Não adianta ficar se cobrando o tempo todo. Por mais que tu tente dar 100% nas tuas atividades, nem todo dia vai sair como você quer, como planejado. Então, mantenha calma, respira, que no outro dia pode ser melhor. Perfeito, é isso aí. Pode falar, Augusto. Só para complementar a fala do Gustavo, às vezes, na questão que foi citada ali sobre a comparação, às vezes eu quero que, igual ele falou, não, eu sou muito perfeccionista, eu quero que seja perfeito. Mas perfeito em relação a quem? Isso, muito bom. Quando é assim, ok, mas às vezes a gente acaba se comparando o perfeito que deve ser, não de acordo com as nossas possibilidades, mas com as possibilidades e experiências de pessoas que já estão ali há vários anos e têm um domínio muito mais amplo. Às vezes nós nos comparamos. E esquecemos que, às vezes, para nós chegarmos no mesmo nível daquele profissional de domínio e de perfeição que ele tem, requer bagagem, experiência, treinamentos. Não, aquele profissional que a gente olha, às vezes que a gente quer se comparar, que serve como norte para a gente, ele não chegou lá do nada, ele não brotou ali. Você tem que ter noção que você está caminhando para aquele objetivo. Sim. Não é do nada, nada é do nada. E, às vezes, a gente se trava e deixa de viver essas possibilidades porque a gente acha que, para fazer o que aquela pessoa já faz, eu tenho que chegar ali no nível de conhecimento, então eu tenho que estudar, só para depois eu começar a viver isso. E bacana, é uma ideia legal, mas às vezes nós deixamos de aproveitar oportunidades porque nós pensamos que não estamos prontos.